Boa tarde. Sábado com simulado em Minas Gerais. 20 mil pessoas vão passar por um treinamento para saber como agir em caso de rompimento de barragens. A polícia de Minas Gerais investiga 2 casos de feminicídio. Em um deles, o homem saiu de São Paulo levando um arsenal na bagagem. Tensão na Ásia. A Coreia do Norte confirma o lançamento de mísseis em retaliação às manobras da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Em Hong Kong, manifestantes voltam às ruas para exigir mais autonomia, mas um grupo defende o controle chinês. Olha o tamanho da fila que se formou hoje cedo em busca de trabalho. Tem mutirão do emprego em São Paulo. Fazendeiros do interior paulista usam imagens de satélite para combater as queimadas. E você vai conhecer o passeio da lua cheia em Florianópolis. Uma sensação única, primeira vez, e vai ficar na memória. O Jornal Hoje está começando. Quase 20 mil pessoas de Itabira, em Minas Gerais, vão passar hoje por um simulado para saber o que fazer em caso de rompimento de barragens. O repórter Ricardo Soares está em Itabira e tem outras informações. Oi, Ricardo, boa tarde para você. Oi, Zileide, boa tarde para todo mundo. Eu falo do posto de comando da Defesa Civil, é daqui que todo o simulado vai ser coordenado. A rotina aqui na cidade de Itabira está bem diferente hoje. Várias placas como essa aí estão espalhadas pela cidade, indicando as rotas de fuga. O simulado está marcado para as 3 da tarde. Pela manhã foram feitas reuniões preparatórias com moradores e com os organizadores do simulado. Cerca de 4 mil profissionais estão envolvidos. Não houve nenhuma alteração do nível de segurança das barragens. Mesmo assim, moradores estão preocupados, como a gente vai ver na reportagem. Uma cidade cercada por barragens. Itabira tem 15 estruturas da Vale cadastradas na Agência Nacional de Mineração. E os moradores vizinhos de 6 delas vão participar do treinamento de hoje para enfrentar situações de desastre. Nenhuma dessas 6 barragens foi construída no método a montante, considerado de maior risco. Não teve nenhuma alteração de um nível de emergência. Planejamos um simulado de forma preventiva para que as pessoas desta cidade tomem conhecimento dos seus pontos de encontro, das suas rotas de fuga e para que elas possam ser informadas do melhor local para deslocar caso realmente aconteça um rompimento de barragem. Em torno dessas estruturas estão mais de 8 mil imóveis espalhados por 27 bairros da cidade. Todos eles estão em zona de autossalvamento ou em área secundária de risco, sujeitos a sérios danos em caso de rompimento. Fica apreensivo, ainda mais com esse alarde desse treinamento, aí o pessoal fica meio apreensivo sim, com certeza. A Defesa Civil recebeu o cadastro de todas as famílias com indicação de GPS de onde estão pessoas com dificuldade de locomoção ou com alguma deficiência. Das 3 às 4 da tarde, as estradas de acesso à cidade vão ser bloqueadas. O plano é impedir a entrada de veículos, porque as ruas precisam estar liberadas para que os moradores se desloquem a pé para os pontos de encontro. São 96 ao todo. Só um deles deve reunir mais de 1.000 pessoas. Nos últimos 4 anos, 2 barragens se romperam em Minas Gerais. Uma em Mariana e outra em Brumadinho. Nas 2 tragédias, 267 pessoas morreram. Durante o simulado, a Defesa Civil vai testar um aplicativo para celular que indica se a pessoa está numa área de risco e para onde ela deve se deslocar em caso de haver rompimento de uma dessas 6 barragens. No fim do treinamento também haverá uma pesquisa para saber se todas as rotas de fuga foram eficientes e se todos os moradores ouviram bem as sirenes de alerta. Zileide. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você. E em Belo Horizonte, a polícia investiga 2 casos que aconteceram ontem. Um feminicídio e uma tentativa de feminicídio. Em um desses casos, um homem saiu do interior de São Paulo para matar a ex-namorada em Minas Gerais. Dentro do carro dele, a polícia encontrou um arsenal. Além de 2 camisas e um distintivo da Polícia Civil de São Paulo, a PM encontrou uma submetralhadora, 2 pistolas, um revólver e a carabina que o advogado Fábio Manuel Costura Teixeira, de 34 anos, usou para disparar os tiros. A ex-namorada dele, Michele Vieira Soares, de 28 anos, foi atingida, mas sobreviveu. Assustados, os vizinhos chamaram a polícia. Ele largou a arma no chão, essa carabina no chão. Contudo, ao levar a mão na cabeça,
Após isso, ele abaixou a mão e tirou da cintura uma pistola .40 e efetuou um disparo contra a própria cabeça. Os policiais socorreram Fábio, mas ele não resistiu. O advogado foi aprovado num concurso da Polícia Civil Paulista, mas ainda não tinha tomado posse. Fábio fazia parte de um clube de tiro. As armas todas têm o CRAF, que é o documento de registro da arma. Contudo, como ele é um participante de clube de tiro e pesca, a autorização ela é somente da residência até o local da prática esportiva. No outro caso, uma jovem de 19 anos foi assassinada a facadas. O principal suspeito é o ex-namorado dela. A mãe da vítima também foi ferida pelo homem que conseguiu fugir. Segundo o padrasto de Luana Cristina da Silva Rosa, o ex-namorado Gleison Fábio de Souza Pereira, de 26 anos, não se conformava com o fim do relacionamento. Eu só vi ele saindo daqui do portão dizendo, falei pra você que eu ia fazer isso. Eu entrei e encontrei ela sentada no sofá já, tipo, de uma situação que já não tinha mais jeito. Luana tinha um filho de 1 ano de idade. Gleison continua foragido. E no Rio, um torneiro mecânico morreu ao ser atingido por uma bala perdida no complexo do Lins, zona norte da cidade. A Raquel Honorato tem os detalhes desta história. Oi, Raquel, boa tarde. Oi, Zileide. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Eu conversei com a família do José Luiz Oliveira e eles contaram que ele estava ajudando a organizar uma festa para a sobrinha dele e para a filha caçula num shopping em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele saiu de casa no complexo do Lins, também na zona norte do Rio, com um carro cheio de refrigerante para levar para a festa. Depois voltou para casa para buscar a mãe dele. Ouviu os tiros, saiu do carro para tentar se proteger e acabou atingido nas costas. Ele foi socorrido por PMs da UPP do Lins, trouxeram ele aqui para esse hospital na zona norte do Rio, mas ele não resistiu. Moradores disseram que ontem à noite havia confronto entre policiais e bandidos no complexo do Lins, mas a PM, em nota oficial, não confirmou nenhuma operação. O José Luiz era torneiro mecânico, casado há 8 anos e deixou uma filhinha de 6 e outra de 7 anos. Zileide. Quanta tristeza. Obrigada, Raquel. Boa tarde. Esta semana, o Jornal Hoje mostrou uma operação no Rio de Janeiro para tentar recuperar o celular de um policial federal teria esquecido num carro de aplicativo. Na verdade, o telefone pertence ao advogado-geral da União. A operação foi no sábado passado e chamou a atenção porque envolveu 5 viaturas e 15 policiais federais e militares. De acordo com o boletim da PM do começo da semana, o celular era de um delegado da Polícia Federal de Brasília. Agora, a Advocacia Geral da União confirmou que o verdadeiro dono do celular é o ministro-chefe da AGU, André Luiz de Mendonça. Ele tinha perdido o celular em viagem ao Rio para dar aula num curso de pós-graduação. O ministro disse que o telefone era funcional e tinha informações de Estado. A Polícia Federal não se pronunciou. Pelo 11º fim de semana seguido, enormes protestos tomaram conta das ruas de Hong Kong pedindo democracia. Mas defensores do governo central chinês também foram às ruas. Sábado de protestos em Hong Kong. Em 3 regiões diferentes, as manifestações eram pró-democracia e pediam a renúncia da chefe do executivo local, Carrie Lam. No bairro de Mong Kok, a tropa de choque da polícia dispersou a manifestação. Pelo menos até o início da noite, horário local, não foram registrados maiores incidentes de violência. Mas também houve uma grande manifestação a favor da atuação da polícia e contra protestos como os que bloquearam por 2 dias o aeroporto de Hong Kong, o 8º maior do mundo. Esses manifestantes pediram que as autoridades não permitam que o caos tome conta da ilha. Amanhã, o movimento pró-democracia volta às ruas e deve ser mais um dia tenso. Novos atos foram convocados para esse domingo, incluindo um comício no Parque da Vitória, um dos principais da cidade. Porém, uma passeata que sairia desse mesmo parque foi proibida pelas autoridades. Enquanto isso, em Shenzhen, na fronteira entre China e Hong Kong, o dia foi de movimentação de tropas do exército chinês. Pequim, que já tinha cerca de 6.000 homens baseados no local, enviou reforços, aumentando o temor de uma intervenção militar. Em Taiwan, houve um ato de solidariedade aos manifestantes de Hong Kong.
muitos usavam um tapa-olho, referência à jovem ativista que perdeu um olho ao ser atingida por uma bala de borracha disparada pela polícia de Hong Kong. Já em Sydney, na Austrália, chineses foram às ruas para demonstrar apoio ao governo central de Pequim, pedindo o fim do que chamam de desordem em Hong Kong. A Coreia do Norte confirmou o lançamento de 2 mísseis de curto alcance. Os testes foram reiniciados em protesto contra as manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Foi o 6º teste de mísseis em um mês. Os projéteis foram disparados da província de Kangwon e percorreram cerca de 230 quilômetros antes de caírem no mar do Japão. Numa declaração em que elogiou o trabalho dos cientistas do país, o líder Kim Jong-un disse que o objetivo dele é construir um sistema de defesa que faça com que ninguém se atreva a provocar a Coreia do Norte. A Coreia do Sul exigiu a suspensão imediata dos lançamentos, alegando que eles aumentam fortemente as tensões na região. Ordem emitida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para apreender o petroleiro iraniano retido em Gibraltar aumenta a tensão entre Washington e Teherã. O navio foi retido no começo de julho em Gibraltar, território britânico, sob a acusação de estar levando 2 milhões de barris de petróleo para a Síria, o que violaria o embargo da União Europeia. Em retaliação, os iranianos apreenderam petroleiro inglês no Estreito de Hormuz. Na quinta-feira, diante da promessa dos iranianos de que o destino do petróleo não é a Síria, o navio foi liberado. Diante da liberação britânica, os americanos emitiram a ordem de apreensão. Mas a ordem precisa ser aceita pela Suprema Corte de Gibraltar, que não confirma se foi acionada e não se manifestou a respeito. Hora da previsão do tempo para todo o país com a Jaqueline Brasil. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Zileide. Boa tarde para você também. Uma semana de temperaturas baixíssimas no centro-sul do país. Hoje aqui em São Paulo, super agradável, quente. O frio foi embora, acabou o inverno? Neste fim de semana, sim, viu? O ar polar que gelou o sul, o sudeste, parte do centro-oeste, já está perdendo força. Hoje de manhã a temperatura ainda estava baixa, mas agora à tarde esquenta. Se você estiver em Porto Alegre, já está sentindo os 30 graus, a mesma temperatura prevista para o Rio. Esquenta mais ainda em Campo Grande, com 33, e aqui em São Paulo e também em Floripa, 27 graus e sem chuva. A mesma previsão de tempo firme vale para toda essa área aqui em amarelo do nosso mapa. Sul, sudeste, parte do norte, interior nordestino e o centro-oeste também, por exemplo, em Cuiabá. Cuiabá, há 100 dias não chove e olha, pode se preparar, porque hoje o calor vai chegar a 38 graus. E com esse calorão e o ar seco, o número de queimadas só aumenta. E o tipo de vegetação mais afetado é esse aqui, região amazônica. Logo depois, Cerrado, que é onde está Cuiabá. E esses números chamam bastante atenção, Zileide. E onde chove? Brasília, achei que não adianta, só fico na torcida, mais nada. Vai continuar com o ar seco por lá, beba muita água, leve a água para lá, tá? Para você beber. Mas onde pode chover em parte do norte e do nordeste, a chuva aperta mais no Amazonas, em Roraima e na faixa leste nordestina, com destaque para o recôncavo baiano. O risco é de temporal e a chuva pode ser volumosa em Salvador. E a temperatura não sobe muito, só 26. Situação diferente em Fortaleza, com máxima de 33 graus e com sol para cada um. Estão na Rota do Sol e com temperaturas acima dos 30 graus, Teresina, 35, Carolina, Maranhão, 36, Barra, Bahia, com 33 e no norte também destaque para o calorão em Rio Branco, 35 e Palmas, 36. Bom fim de semana para você. Para nós. Continua aqui que vai entrar uma matéria tão bonita e você assiste uma reportagem bonita. Claro. Tá bom? Porque nessa época de lua cheia, um tipo de passeio especial está atraindo turistas para Florianópolis. Mar e montanha, dunas e lagoas. A paisagem de Florianópolis é um convite para curtir a natureza, durante o dia e depois dele ir embora também. Quando o sol se põe e a lua cheia surge no céu, que começa a nossa aventura. A gente vai remar de canoa havaiana. Para os polinésios, essas canoas são sagradas. Com elas, conquistaram de ilha em ilha o imenso Oceano Pacífico. Um feito e tanto. A gente só quer mesmo deslizar nas águas calmas da Lagoa da Conceição. Uma sensação única, primeira vez, e vai ficar na memória. A gente rema 4 quilômetros até um lugar chamado Paraíso. Um remanso na lagoa
com água cristalina e pelo tornozelo. É para sair da canoa e contemplar a lua longe da poluição luminosa da cidade. A outra pedida é sair da canoa e subir no cavalo, largar o remo e pegar as rédeas. O que a gente vai fazer agora é ver a lua nascer no mar. A cavalgada noturna é no Parque Estadual do Rio Vermelho, uma área de preservação. A trilha cruza uma mata com arbustos de restinga. A praia de Moçambique tem 13 quilômetros. É a maior de Florianópolis e praticamente selvagem. Incrível, né? Entrei na praia deserta, dunas, mata, é indescritível. O casal aí veio da Alemanha. É uma experiência única que estou tendo esta noite. É a primeira vez em 40 anos que eu estou montando num cavalo e numa praia debaixo de uma lua cheia. Uma experiência inesquecível também para essa família paulista, que trouxe os 3 filhos pequenos. Foi incrível, né? Só de estar na praia, aquela lua, em cima do cavalo que eles amam. Foi maravilhoso. Daqui a pouco, sábado de mutirão do emprego em São Paulo. E a seguir, tecnologia de ponta para combater as queimadas nos canaviais. Usineiros paulistas estão conseguindo reduzir os incêndios com um sistema avançado de monitoramento. Satélites da NASA estão ajudando fazendeiros do interior paulista a controlar as queimadas. Tudo o que acontece nesses canaviais é registrado por satélites a 36 mil quilômetros da Terra. Um reforço contra as queimadas nesse período de estiagem. Satélites captam por calor de imagem onde tem um incêndio e determina e passa para a gente que está tendo esses focos. Esta usina em Olímpia, no interior de São Paulo, tem mais 6 unidades na região. A empresa contratou satélites da NASA, a agência espacial norte-americana. Um investimento de R$1 milhão. A gente reduziu em 50% o total de área queimada. O que isso nos demonstra? Rapidez de identificação do foco. Juntamente com a nossa equipe treinada, capacitada, com os equipamentos estruturados, novos, a gente conseguiu agir dessa maneira e reduzir nesses números considerados. Essa central em São José do Rio Preto foi montada por uma outra usina que tem mais 4 unidades no interior de São Paulo. Aqui é possível saber como estão as áreas de plantio. As imagens chegam por meio de 15 satélites. Entre a identificação de uma queimada e a chegada dos bombeiros ao local, são menos de 10 minutos. O caminhão bombeiro está seguindo em QAD, é o foco de incêndio, tá? De dentro dos caminhões, os brigadistas direcionam um jato d'água. E mesmo depois que o fogo já foi apagado, a área continua sendo monitorada por drones. A ideia realmente é continuar investindo nessas tecnologias e conseguir ganhar resultado otimizando esses processos. Cada vez mais a gente está buscando novas tecnologias para agregar ao agronegócio. Acho que faz parte hoje do nosso dia a dia. Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um larvicida à base de tomilho para ajudar a combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue e a chikungunya. Na culinária, o tomilho dá sabor aos pratos como tempero. Na indústria, o óleo de tomilho é usado em creme dental e medicamentos antimicrobianos. A ciência já conhecia as propriedades dessa erva contra fungos e micróbios. E com esse conhecimento, pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp criaram uma partícula biodegradável que funciona como larvicida contra o mosquito da dengue. A partícula mistura farinha de milho e óleo essencial de tomilho. Os pesquisadores da Unicamp desenvolveram o larvicida à base de tomilho em vários formatos, como farelo e macarrão. A partícula tem um aspecto duro e libera o óleo aos pouquinhos. Mas essa liberação só começa a partir do 3º dia de contato com a água. É exatamente o tempo em que o ovo vira larva. O fato da gente ter encapsulado esse óleo fez com que a gente quintuplicasse, aumentasse 5 vezes a atividade larvicida do composto. É muito mais fácil você controlar enquanto larva do que depois que ela já se transformou em mosquito, que é o que a gente verifica hoje. O mosquito, além da transmissão da doença, ele ainda se reproduz numa velocidade impressionante. Os grãos com óleo de tomilho podem ser espalhados em possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mas o larvicida só começa a agir em contato com a água. E pode fazer isso em 5 ciclos de chuva.
Se a gente evita que a larva vire um mosquito, a gente acaba tendo um efeito de controle nesse processo de desenvolvimento do mosquito, né? E na explosão do número de mosquitos que vai ter. Qual foi o grande achado dessa pesquisa? A grande vantagem dessa partícula é que a gente produz ela com matéria-prima barata, é amido, é farinha, né? E com uma técnica de produção que é em grande escala. A seguir, ao vivo, o Mesão do Criança Esperança e a fila de trabalhadores em busca de uma vaga. Hoje é dia de mutirão de emprego em São Paulo. Até já. Um mutirão de emprego atraiu milhares de pessoas neste sábado em São Paulo. A fila estava grande, dobrava o quarteirão hoje cedo. São 550 vagas, a maioria para os setores de serviço e do comércio. O mutirão é organizado pela Prefeitura em parceria com 3 empresas. Os salários variam de R$ 580 a R$ 2.200. Hoje o Brasil tem 12 milhões e 800 mil desempregados. E 26% desse total procuram trabalho há 2 anos ou mais. Um sábado de solidariedade, dia de colaborar com Criança Esperança, parceria da Globo com a Unesco, que apoia projetos sociais em todo o país. E para incentivar a arrecadação, tem o Mesão do Criança Esperança neste fim de semana. E quem está lá agora é a Angélica, o Tadeu Schmidt e os fofíssimos Cavalinhos do Fantástico. Oi, gente, boa tarde para vocês, boa tarde para os cavalinhos, para todo mundo. Boa tarde, boa tarde para vocês que estão acompanhando as notícias do Jornal Hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa festa de solidariedade. Pois é, e para ter esperança é preciso dar esperança, não é? Então, não perde tempo, pega o telefone, liga, porque olha só quantas estrelas aqui atendendo o telefone. Vitória Estrada já está, ó, não para de atender, não é isso? Da onde é? Da onde que você fala? Roraima. Olha, alô, Roraima! É de norte a sul do Brasil e estão com a gente aqui também os Cavalinhos do Fantástico. Cavalinho na área! Que hoje não tem cavalinho de time A ou time B, não. É todo mundo cavalinho do time Criança Esperança. É isso aí. E os cavalinhos vão ajudar a falar os números para doação. Família Lima tá com a música na ponta da língua? 0500 2019 007 pra doar R$100. 0500 2019 020 pra doar R$20. 0500 2019 040 pra doar R$40. Liga aí e alimente a esperança de quem faz. Muito bem, muito bem. Agora atenção, hein? Para sua doação entrar, tem que ouvir a ligação até o fim. No site da campanha, você pode doar qualquer valor. Tem R$1, R$2, já faz muita diferença, né, Angélica? É verdade, é verdade. A gente sabe que os tempos estão difíceis, que a grana tá curta, mas se você quer participar, mas o bolso está vazio, não tem problema. Visita um projeto perto de você, doa seu tempo, seu talento, seu afeto. Isso é muito legal, né? Que além de doar, você pode participar também, aliás, pelas redes sociais da Globo, não é isso? É isso. Interagir com o nosso espaço digital. Então, daqui a pouco a gente volta com muito mais esperança. Né, Angélica? É verdade. A sua esperança não está sozinha. Vamos doar, pessoal! Criança Esperança merece! Tchau, gente. Vamos doar, sim. Boa tarde para todo mundo aí. Lembrando que o show do Criança Esperança vai ser na segunda-feira, logo depois da novela A Dona do Pedaço. E o Mesão do Criança Esperança vai atender a sua ligação hoje, o dia inteiro, até o Altas Horas, que hoje é ao vivo. E amanhã, do Esporte Espetacular até o Fantástico. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e um ótimo fim de semana.